Sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Portal Origem Viva. Esse, esse vídeo, esse canal, ele nasceu de uma resposta à vida. E nesse primeiro vídeo eu quero contar um pouco da minha história e quem sabe ela se ressoa um pouco com a sua, aí que estava me ouvindo. Primeiramente, eu quero contar um pouco dessa trajetória que muitas pessoas falam sobre transição de carreira. E eu acredito que seja uma introdução, um acréscimo a mais, porque a vida ela vai trazendo tudo para gente e a gente vai incrementando aquilo que ressoa e aquilo que não ressoa. Em 2010, eu conheci o Reiki. Eu sou reikiana, eu só não fiz o mestrado. Eu fiz o nível 1, 2 e 3. Atendi muitas e muitas vezes, durante muito tempo, eu acho que durante uns 4, 5 anos. E aí eu não quis mais. Fiquei meio revoltada, falei, não vou fazer isso mais, eu quero experimentar outras coisas. E fui experimentar outras coisas. Participei, trabalhei muito ah, dentro da Matrix, em CLT. Trabalhei numa empresa terceirizada, onde eu coordenava 240 funcionários e eu sabia o nome de todos eles. E foi uma experiência maravilhosa dentro de liderança. Saí dessa empresa, fui para ser trabalhar no financeiro de uma distribuidora de medicamentos e de repente tudo ruiu. A empresa ruiu, é igual a carta do tarô, né? Tudo ruiu, tudo ruiu. E eu me vi com uma mão na frente e outra atrás. Eu entrei em depressão, crise de ansiedade, e eu busquei ajuda nessa época. Até hoje faço terapia. E com isso, eu descobri o brigadeiro. E eu fui vender brigadeiro na rua. Eu amei esse processo. E depois desse processo de vender brigadeiro na rua, as pessoas começaram a chegar e pedir para aniversários. Eu tenho uma amiga que é confeiteira e ela um dia me pediu assim, Ju, ah, como é que você boleia o brigadeiro tão redondinho? E eu ensinei para ela como é que eu fazia, né? Para mim era uma coisa simples, normal. E aí depois eu entrei no marketing digital. Eu sempre amei a escrita sempre teve na minha vida, a escrita, a leitura, sempre estiveram na minha vida durante muito, muito tempo. E um dia me perguntaram, Ju, por que que você não se torna copywriter? E desde 2022, foi desde 2022, eu entrei no mundo digital. Eu vou explanar isso num outro vídeo, de como foi viver tudo isso, mas o que aconteceu para mim, tá? Foi comigo. Eu só posso falar daquilo que eu vivi e daquilo que eu faço. Que era um operacional muito intenso, duro, mas eu amava. No início eu amava. Amava escrever e clientes chegavam até mim. Eu prospectei, dentro do meu trabalho de copywriter, um cliente, um único cliente. E provavelmente você deve ouvir dizer aí que você deve mandar direct para as pessoas e tudo e tal, e cada um faz aquilo que quer fazer. Para mim nunca funcionou. Eu nunca senti de ir atrás de nada. E os clientes sempre chegavam e era do tipo, terminava um lançamento, começava outro, terminava um lançamento, terminava outro. E com isso eu me vi num esgotamento mental muito grande. Eu cheguei numa época em que eu fiz 4 lançamentos de uma vez. E assim, é um pouco pesado, sabe? Por mais que eu amo a escrita, fazer 4 lançamentos de uma vez, de diferentes assuntos, chegou uma hora que meu cérebro e o meu corpo gritou.
Meu corpo, ele simplesmente colapsou. E foi aí que eu fui no encontro de marketing em São Paulo. Foi em 2024 que começou essa virada na minha vida, onde era um encontro de marketing, num grupo de marketing que eu participo até hoje. E ali a gente conheceu todo mundo pessoalmente, foram mais ou menos umas 20, 30 pessoas. E aí, gente, do nada, a pessoa que estava organizando o encontro falou comigo assim: eu fui a primeira pessoa a chegar, aí nisso chegaram outras pessoas e tinha só uma mulher que chegaram. Das primeiras pessoas que chegaram, só tinha uma mulher e eu. E aí, a pessoa que estava organizando o encontro falou assim: Ju, é mulher, conversa com ela e tal, dá uma atenção, fazendo favor e tal. Então, fui ali, fui conversar e tal. Vanessa, o nome dela. Fui falar, e aí? Fui conversar, fui ver as coincidências que não existem, né? Ah, eu sou mestra em reiki, Ju, e você? Ah, eu sou copywriter. Ah, você quer fazer meu lançamento? Bem, não foi tudo assim, né? A primeira coisa que eu pensei foi, poxa, eu tô no evento de marketing, aqui tem uma mestra em reiki? Não tinha um outro rolê para ser feito, não? Eu tô fugindo disso, pelo amor de Deus. E eu sei que fizemos o lançamento da Vanessa, que para mim foi um aprendizado gigantesco, sobre constelação familiar. E eu não sabia desse assunto. E quando a gente vai falar sobre um assunto, escrever sobre um assunto, a gente faz pesquisa sobre isso. A Vanessa, ela disponibilizou vários materiais para que eu pudesse estar estudando. E ali também eu fiz muitas constelações familiares, fiz muitas sessões de constelações familiares. E foi quando o copywriting começou a sair da minha vida. Os clientes começaram a não aparecer, as coisas começaram a não fluir mais, e eu não tinha mais o mesmo entusiasmo e a mesma satisfação de fazer aquilo que eu fazia. Porque eu acredito que a gente faz aquilo que. Hoje, né? Hoje eu acredito que a gente faz aquilo que a gente ama. E nós fomos condicionados a fazer tudo totalmente diferente. Enfim, isso foi em 2024, fizemos o lançamento, preparamos todo o perfil dela, anúncios, vídeos. E foi uma experiência extremamente esclarecedora, extremamente gigantesca para mim. E aí, quando foi em 2025, eu entrei meio que num platô, sabe? De não me sentir mais tão à vontade com o digital e sem saber o que fazer. Falei, o que que eu vou fazer da minha vida agora? Eu acho que muitas pessoas já passaram por isso, né? E foi quando eu conheci o desenho humano. Na verdade, eu conheci em 2024, mas eu comecei a me aprofundar em 2025. E o desenho humano, ou Human Design, ah, Ju, o que que é isso? Para mim, na minha percepção, é o desenho humano é a forma energética, o jeito energético, a maneira energética que você tem de viver. Dentro do Reiki, nós temos 7 chakras e no desenho humano nós temos 9 centros energéticos. E existem 5 tipos áuricos no desenho humano, ou 5 tipos energéticos, que são geradores, geradores manifestantes, que é um subtipo do gerador, o manifestador, o projetor e o refletor. E eu acredito que você aí que está vendo, tá vendo esse vídeo, quando terminar de assistir aqui, você vai procurar que no YouTube aqui tem vários vídeos falando o que é o desenho humano. Não é a minha proposta aqui desmembrar sobre tipo, estratégia, autoridade, mas eu preciso dar um conceito para vocês entenderem a, a forma do desenho que o desenho humano apareceu para mim e, peraí que eu vou coçar meu olho, e como eu uso essa ferramenta de autoconhecimento na minha vida e no meu trabalho também. E aí o desenho humano apareceu e eu descobri que eu sou uma geradora manifestante.
sacral. eh, então, a minha estratégia é responder à vida, a minha assinatura é a satisfação, e o meu not self, ou não ser, é o, a frustração. E os geradores e geradores manifestantes, dentro do conceito do desenho humano, que eu comecei a experienciar, é que eles não vão atrás de nada. Tudo chega até eles. E eu estou dizendo isso, né? Eu comecei esse vídeo dizendo que esse canal, esse vídeo e os próximos que virão, ele nasceu de uma resposta à vida. Foi quando, há uns 2, 3 meses, uma grande amiga, Maiara, maravilhosa, uma projetora, que faz um trabalho lindo de espiritualidade e marketing, é fantástico o trabalho dela, de canalização e tudo. E ela me mandou um áudio dizendo: Ju, por que você não faz um canal no YouTube, falando sobre espiritualidade, desenho humano e comunicação, que é esse rolê? E eu fugi disso a vida inteira. Eis-me aqui. E na hora que ela mandou a pergunta, o meu corpo expandiu. Eu, uau, tá, vamos maturar isso, mas não é racionalizar, porque quando você leva para a mente, tudo se esvai. Eu falei: o que que eu tenho? Eu tenho um microfone, eu tenho velas, então vamos fazer assim. Eu tenho um cenário lindo, que eu amo, que eu gosto da minha cadeira maravilhosa, que é onde eu faço meus atendimentos, e eu tenho meu sofá ali dos gatos. Então é isso que vai ser. No entardecer, tudo vai acontecer. Fiz as minhas orações, as minhas conexões, me conectei aqui com a minha criança, falei com ela assim: a gente vai se divertir. Vai ser imensamente divertido a gente poder contar história, a gente poder contar o nosso conhecimento, tudo que a gente já aprendeu, vai ser muito legal. E aí, quando ela falou isso, meu corpo expandiu, mas a mente, na mesma hora, ela falou assim: o que que você vai ensinar? O que que você vai falar? E aí eu lembrei, de uma analogia que, desde quando eu ouvi, eu gosto de passar ela para todo mundo. Imagine que a sua vida, você está de frente de uma escada, com 10 degraus ali. Isso eu aprendi e quero compartilhar esse conhecimento. E qual degrau da vida você está? Vamos dizer que você esteja no degrau 3. E a grande questão é que você fica olhando para quem está no degrau 10. E às vezes você esquece de olhar para trás e ver quem está no degrau 2, quem está no degrau 1 e quem ainda nem subiu no degrau. Dentro do marketing, mas eu quero trazer isso para a vida, chama níveis de consciência. Eu acredito que o que é óbvio para você, muitas vezes não é óbvio para outras pessoas. É uma coisa que às vezes é um pouco desafiador para mim, porque às vezes eu fico assim: poxa, mas isso é óbvio para mim. Todo mundo, com certeza as pessoas devem saber disso. E muitas pessoas não sabem. Eu acredito que todo mundo tem algo para compartilhar. Todo mundo tem uma história para contar. Todo mundo tem algo a dizer. Todo mundo tem algo a ensinar. Eu dizia que a sua história constrói resultados e você precisa contá-la. O mundo precisa te conhecer. E quando foi em fevereiro do ano passado, e eu estou entrando no terceiro ano do meu experimento do desenho humano, porque eu acredito que o desenho humano ele é para ser experimentado. Eu, como geradora manifestante, eu respondo à vida, eu informo, eu experimento, e ali eu vejo se faz sentido. Porque eu tenho várias paixões na minha vida, inúmeras, inúmeras paixões na minha vida. Várias abas abertas, assim, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto daquilo. E dentro do desenho humano, o que eu mais amo estudar e falar são as variáveis. E eu acredito muito que faz sentido, dentro da nossa vivência, que é como você digere o conhecimento que você recebe, qual é o ambiente mais propício para você se comunicar, para você falar, para você expandir o seu conhecimento.
Qual que é a sua percepção de vida dentro daquilo que o outro pode perceber em você e o que te move. Bem, eu vou falar de mim. Ah, Jesus vai falar só de você? Eu estou aqui contando minha história. A minha digestão no desenho humano, ela é de luz indireta. Dentro da coisa, dentro do que é físico, pode-se dizer que eu vou digerir melhor as informações à noite, no entardecer ou logo no amanhecer. Eu não sou uma pessoa do dia, sabe? Eu performo melhor e vou digerir melhor as informações depois das 18, tanto que eu amo fazer meus atendimentos depois das 14 horas, ou então 10 horas da manhã, é um horário legal para mim, é o que meu corpo responde, sabe? E por que que para mim o desenho humano faz sentido? Eu queria só abrir esse parêntese. O que tem feito sentido para mim é porque dentro de tudo que é proposto pela espiritualidade, pela egrégora, é o seu corpo que vai ter energia para fazer o que você quer fazer. E aí, essa é a minha digestão. Do que não é palpável, né? Vamos falar, sair do físico e agora para o não palpável, eu durmo melhor depois do almoço. Eu me dou o direito de cochilar após o almoço, porque eu amo acordar cedo. Eu amo acordar 3, 4 horas da manhã para poder meditar. Ah, você tem uma cabeça aberta dentro do desenho humano. Como é que você medita? Pois é, eu sou do contra, mais ou menos, também. Ninguém vai me dizer o que que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer. Então, eu estou experienciando a meditação e está sendo sensacional. E aí, temos o ambiente. O meu ambiente, ele é vale estreito. Então, a minha percepção de ambiente, né, do modo físico, cafeterias, pequenos grupos, sabe? Ah, Ju, você acha que o YouTube é um vale estreito? Não sei, vou experimentar. Quem sabe? Dentro do que eu tenho experimentado do desenho humano, são os meus atendimentos um a um. Eu vou falar deles daqui a pouco. São os atendimentos um a um que eu faço. A minha percepção é a necessidade. Eu percebo o que as pessoas precisam. E a minha motivação é a inocência. Aí você pode pensar assim, ah, Ju, você é uma pessoa inocente? É, não, não é sobre ser inocente. É sobre simplesmente alguém virar para mim e falar assim, Ju, o que que você acha de ir lá no YouTube falar uma coisa sobre desenho humano? Eu, que legal, vamos fazer, vamos experimentar. E algo que eu tenho percebido das minhas respostas à vida é que eu sinto paz naquilo que eu estou fazendo. E provavelmente pode ter acontecido com você de que abrir uma câmera seja desafiador, se expor seja desafiador, contar a sua história seja desafiador, falar sobre o que você conhece seja desafiador. E eu digo para você hoje para você experimentar. Como eu disse, eu amo as variáveis dentro do desenho humano porque elas falam mais sobre o sentir. A minha cognição no desenho humano é toque. E você já esteve em lugares assim que você sentiu que, ai, não tá legal aqui? Às vezes é mais do que uma intuição. Ou então você pegar em algo e sentir a textura, sabe? É muito sobre isso. Dá um vídeo de 3 horas, eu falando só sobre as variáveis do desenho humano. E é algo que eu tenho experimentado. Tá, Ju, o que que tem a ver com tudo que você está querendo dizer aqui? Quando foi em fevereiro do ano passado, através de outras pessoas, eu conheci a plataforma Onisciente, que está ali, ó. E eu decidi, meu corpo disse sim. É, muitas pessoas acham que é uma mesa radiônica, mas para mim ela é muito mais do que isso. Eu não a conceituo como mesa radiônica, porque são vários e vários e vários tratamentos que existem dentro daquele quadradinho ali. Tem uma apostila de mais de 200 páginas.
E eu me encantei quando eu conheci. Eu me encantei quando eu vi. Eu falei, caramba, tá tudo aqui. Aqui tá, tem tudo que eu preciso. E como ah, o criador dela, que é o Pedro Pava, Pedro Pavanelli e o Júnior Schmidt, eu não me importo de falar onde eu aprendi as coisas, muito pelo contrário. E quando teve o lançamento, né, da plataforma Onisciente, eu falei, caramba, é isso que eu quero, é isso que eu gosto, tem tudo aqui e tal. E eu voltei a me conectar com a minha espiritualidade, com a minha essência. E voltando lá na formação em constelação familiar, dentro dos estudos que eu fiz, chegou para mim a epigenética. E eu amei falar sobre epigenética, sobre estudar sobre epigenética. Eu falei com a minha cliente na época, olha aqui, tem isso aqui. Ela, não, Jo, eu não tenho um embasamento para falar sobre isso. E quando chegou a plataforma e o desenho humano, ele inclui também várias ferramentas de autoconhecimento em um só lugar. Tem astrologia, I Ching, Reiki, Cabala, ah, um tanto de coisa. É bem profundo, é bem profundo. E eu comecei a estudar a epigenética dentro das portas do desenho humano. Então, hoje, o que que eu faço? Eu faço o tratamento da plataforma Onisciente da Luz, as pessoas chegam até mim, como tem uma frase que fala assim: se você disser sim, eu tô pronta. Se você quiser, eu tô pronta. Então, se você quiser meu atendimento, eu tô pronta. É, eu mapeei todas as 64, ah, pode-se dizer, traumas, feridas emocionais, de cada porta dentro do desenho humano. E eu faço esse tratamento junto com a plataforma. Então, eu criei um novo método dentro da plataforma mesmo. Eu sei que pode ter coisas, existem. Ah, Ju, mas isso já existe. Mas da forma que eu faço e da forma que a pessoa faz, não existe em lugar nenhum. É isso que é neuroplasticidade, né? É quando você cria algo único da sua forma, com a sua metodologia, com seu jeito de, de dizer, de ensinar e de transmitir o seu conhecimento para aquela pessoa. Então, esse primeiro vídeo eu amei para falar no YouTube, porque eu vou poder falar muito e eu tenho uma garganta definida dentro do desenho humano, com o canal 731 e com uma porta 33 inconsciente e um canal. Ah, não, 214 é no centro G e no sacral. Mas enfim. Ah, e deixa eu ver qual outra porta. Acho que são essas portas que eu tenho. Mas eu tenho uma garganta definida dentro do desenho humano, ela é consciente. São canais conscientes, só a 33 que é inconsciente. E é muito interessante a gente se conhecer dentro desse processo de autoconhecimento e sabendo que não existe uma verdade absoluta na vida. Não existe nenhuma verdade absoluta. E dentro de tudo isso que eu disse, por que que também eu estou aqui? Porque durante muito tempo eu fiquei assim, vê lá se eu vou falar isso que eu sei, isso aqui é só meu. Vê lá se eu vou compartilhar meu conhecimento. Eu lutei muito para estar aqui onde eu estou. Ah, ninguém quer saber de nada disso. Então, eu inventei várias desculpas para mim mesma e de uma forma esplendorosamente egóica, né? O meu ego gritou muito, né? Opa, para que que eu vou falar? Para que que eu vou compartilhar? Para que que eu vou dizer? Ninguém quer saber. E, como eu disse, todo mundo tem algo a compartilhar, todo mundo tem algo para dizer, todo mundo tem algo para falar. E quando falei assim, no YouTube eu vou poder falar. Eu não preciso fazer um vídeo de 1 minuto, 2 minutos. Não tenho ali um tempo contadinho. E sem não tem roteiro, eu só sabia qual era a primeira frase que eu ia dizer para abrir esse vídeo, porque durante muito tempo eu escrevi coisas que as pessoas tinham que falar, tinham que dizer, e isso a gente vai falar também depois, se vocês quiserem, tá? Me digam aqui nos comentários o que você quer
saber sobre o desenho humano, ou sobre a plataforma, ou sobre a epigenética, qual será o assunto do próximo vídeo. Eu só sei que eu sempre tive muito medo da minha luz, sabe? Porque o brilho, ele incomoda as pessoas. E eu sempre tive medo de incomodar as pessoas, de confronto, né? E de será que vão me julgar? Será que vão. O que que as pessoas vão pensar de mim? Nossa, Ju, mas você postava que você ia na igreja católica. E agora você está aí falando de espiritualidade. Eu nem vou falar sobre o trabalho com os arcturianos. Eu nem vou entrar nesse. Como assim? Como assim você está dizendo isso? Você está falando isso? E é interessantíssimo para mim e é extremamente prazeroso para mim falar sobre isso. Hoje eu sinto uma satisfação gigantesca de sair de tudo que é técnico e ir pro místico, pro holístico, é o que eu gosto de fazer. E eu aprendi que eu prospero muito quando eu faço aquilo que eu amo. Um dia eu conto a história das velas, tá? Porque isso tem uma história por trás também, das velas aromáticas. E por hoje é só. Ah, eu acho que eu não falei meu nome. Eu não lembro. Eu sou Ju Casagrande. Juliana Casagrande Leão. Esse lápis aqui, ó, foi meu pai que me deu. Então eu quis trazê-lo para esse vídeo também. Esse colar aqui foi minha mãe que me deu e essa eu estou, né? Eu sou uma consciência eterna. E nessa vida eu estou Juliana Casagrande Leão. Eu amo escrever, eu já escrevi 2 livros e vai ser muito interessante poder falar com todos vocês aqui sobre ciência, sobre espiritualidade, sobre o universo, sobre vida extraterrestre, sobre epigenética, sobre desenho humano. Astrologia eu não domino muito não, tá, gente? Então, aí é isso. Esse é o primeiro vídeo. Gente, eu consegui. Consegui, consegui. Tá dando acho que 27 minutos. Meu Deus, eu falei isso tudo e eu teria muito mais para falar. Beber água. É um prazer estar aqui, uma honra. E até o próximo vídeo. Um beijo no seu coração dessa leoa ferozmente amável. Até o próximo vídeo.